Olá, espero que vocês tenham passado uma excelente semana e hoje eu vou deixar para vocês um versículo que está em Salmos 25, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com ele. Irmãos, uma aliança é um tratado, um pacto, um contrato, um concerto. E nós sabemos que tem outras versões que falam sobre o mesmo versículo, que é: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, que é a revista e atualizada. E também na Nova Almeida atualizada, diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, Deus quer ter intimidade com você. Ele quer contar os segredos para você. Ele quer ser, como diz aqui no versículo que eu li, que o Senhor Deus é amigo, ele quer ter amizade com você. Mas para que ele possa ter essa amizade com você, você tem que ter uma aliança com ele. Jesus Cristo, em 1 Coríntios 11, 25, diz assim que depois do jantar, na última ceia, ele ele pegou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança de Deus com seu povo, garantida pelo meu sangue. Na época, os discípulos não entendiam, né? Mas hoje nós sabemos que o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário é o perdão de todos os nossos pecados. Foi para isso que ele veio, para nos perdoar, para desatar todas as amarras do inimigo, de pecado, de opressão, de fortaleza mental, de tudo. Quando eu como pão e tomo cálice na Santa Ceia, irmãos, eu me emociono muito, porque eu sei que eu não sou merecedora e nem você é merecedor, por melhor que você queira ser. Nós não somos merecedoras da mesa. Nós só podemos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, por causa do sangue do Cordeiro. É Ele que nos faz merecedor. Então, primeiramente, você tem que ter essa aliança com Deus, de convidar Jesus para morar no seu coração, que Ele apague todo o seu pecado na sua vida e que você possa verdadeiramente ter os pecados por Deus esquecidos. A palavra de Deus diz que Ele esquece dos nossos pecados. Quem nos acusa sempre é o diabo. Irmãos, e Deus sempre fez aliança com o homem. Sempre Ele fez aliança com o homem. Em Gênesis 6, foi a primeira aliança que Ele fez com o homem. Gênesis 6, Deus estava triste, porque havia criado o homem e o homem era muito mau. Eles estavam sendo muito mal, fazendo coisas muito erradas. E Deus resolveu destruir aqueles homens. Mas em Gênesis 6, 8, diz assim que mais o Senhor aprovava o que Noé fazia. Então a primeira aliança que Deus faz é com Noé. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, em Gênesis 6, 17, 18. E a fim de destruir todo ser que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você, Deus fala, eu farei uma aliança. Entre na arca com sua esposa, seus filhos e sua nora. Foi essa aliança que Deus fez. Antes Deus tinha mostrado como fazer a arca e depois dessa aliança ele mostrou que ele tinha que levar os animais, dos animais puros 7 casais, dos animais impuros 1 casal apenas. E ele obedeceu, irmãos. E a segunda aliança que aparece na Bíblia é em Gênesis 9, 11. Quando Deus
ele se lembra que deixou Noé no dilúvio, nas águas. Noé passou mais de um ano, 375 dias na arca, até chegar em terra firme. E daí Deus falou para ele: Noé, eu vou fazer uma aliança com você. Prometo que nunca mais os seres viventes serão destruídos pelo dilúvio. E ele pôs por sinal o arco-íris. Deus fez aliança também com Abraão, né? Em Gênesis 15, 18, quando Abraão começa a reclamar. Nós às vezes reclamamos com Deus muitas coisas, e eu nem acho isso muito certo, porque Deus é soberano e sabe tudo, mas Deus entende a nossa natureza humana. Ele estava reclamando que não tinha filho e que os bens dele iam ser deixados todos para o empregado Eliezer. Deus falou: olhe para as estrelas do céu e conte-as se puderes. Porque nós não podemos contar, mas Deus as chama, cada estrela pelo seu nome. E fez ali, e falou assim que ele teria um herdeiro e a descendência seriam como estrelas do céu. Irmãos, Deus sempre fez aliança com o homem, desde o começo. Mas tem uma aliança que eu gosto muito de falar, e é por isso que eu estou falando sobre aliança, explicando para vocês o que é uma aliança, que está em 2 Crônicas 15, 10. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias e deu um recado para o rei Asa e os israelitas. Ele falou assim: o Senhor está com vocês, se é que vocês estão com Deus, comigo. E se o procurarem, ele se deixará achar por vocês. Mas se o rejeitares, ele os rejeitará. Asa, quando ouviu aquela palavra, o povo se arrependeu, irmãos, dos pecados, de tudo que eles estavam fazendo. Eles tinham muita idolatria. Eles desfizeram de toda idolatria, quebraram todos os deuses, se arrependeram e eles fizeram uma aliança com Deus, prometendo adorá-lo com todo o coração e toda a alma. Nessa hora, é o homem fazendo uma aliança com Deus. E eu aprendi há muitos anos atrás, com o meu pastor da Espanha, a fazer uma aliança com Deus. Eu estava passando uma situação difícil e que não podia ser resolvida assim muito rapidamente. E eu fiz uma aliança com Deus, porque ele me aconselhou e eu fiz. E Deus mostrou que respondeu. A partir de então, eu aprendi a fazer aliança com Deus. E a aliança com Deus que eu faço é sempre assim. Eu falo, quando Deus quer me mudar de uma cidade, quando Deus quer... fala comigo que eu tenho que fazer alguma coisa que eu às vezes me sinto incapaz de fazer, eu faço uma aliança com Deus. Como eu faço aliança? Eu falo assim: Deus, eu sou isso, eu peco, eu faço isso, eu peço perdão de todos os meus pecados. Deus, eu não sou capaz de fazer, e eu pego e falo assim: mas se o Senhor quiser fazer uma aliança comigo, eu vou aguardar essa resposta para fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. E a última aliança que eu fiz foi no final de janeiro, por aí. Deus estava falando para mim fazer uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade, né? Não tinha estrutura para mim fazer. E eu resolvi, e Deus falou: faça uma aliança comigo no altar. Daí eu pedi permissão para o pastor, e na hora que todo mundo, na reunião de oração, todo mundo se ajoelha, eu pedi permissão para me ajoelhar no altar. Eu me ajoelhei no altar, contei todos os meus pecados, falei que eu não tinha capacidade para aquilo que Deus queria, mas se ele fizesse aliança comigo, eu faria tudo aquilo que ele estava falando comigo. Irmãos, foi numa quarta-feira que a reunião de oração da minha igreja é na quarta-feira. No sábado me toca a campainha às 10h30 da manhã e eu já tenho 2 respostas de Deus
que ele estava fazendo aliança comigo. E no começo do mês eu tive a terceira, de fevereiro, eu tive a terceira resposta. Então eu perdi o medo. Antigamente, quando eu pregava sobre Gideão, eu achava ele um medroso, um covarde, porque eu fazia, Deus falava, eu já fazia. Eu não pedia prova para Deus se ele estava verdadeiramente falando comigo. E na batalha espiritual, você tem que ter a segurança que é Deus falando com você. Então, o que acontece? Gideão pediu provas, que o algodão ficasse molhado e a terra seca. Na manhã seguinte, ele aperta o algodão, sai uma tigela de água. Daí ele fala, não fique bravo comigo, ó Deus. Eu falo para o Senhor que se a terra estiver molhada e o algodão seco, eu queria mais essa prova. E Deus fez para ele, respondeu da forma como ele queria. Irmãos, e quando eu era mais jovem, eu achava que ele era meio covarde, assim, porque ele era mesmo. Mas ele, depois dessa prova de Deus, irmãos, ele saiu com 32 mil homens para guerrear contra os midianitas, que Deus tinha mandado ele fazer isso. Ele era da família mais pobre de Israel. E ele foi, e Deus mandou embora os medrosos. Já foi a maior parte dos homens. E ele ganhou a guerra. E Deus foi tirando os homens. Com 300 homens apenas. A fé dele. Hoje eu valorizo essa fé de Gideão, sabe, irmãos? Porque ele pediu prova. Peça, faça aliança com Deus. Você está passando uma dificuldade, você está passando, não sabe o que fazer. Você peça, faça uma aliança com Deus. Conte quem você é. Não esconda de Deus quem você é. Porque você sabe quem você é. Você sabe seus pecados, você sabe tudo. Você fale a verdade com Deus. Eu falo meus pecados em voz alta. Se alguém quiser escutar, escute. Eu nem estou ligando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero a resposta de Deus na minha vida. Então, irmãos, eu queria deixar para vocês essa palavra, né, que está no Salmo 25, 14, que você só é amigo de Deus. Só tem intimidade com Deus. Deus só vai te contar os segredos dele se você o temer. E o que é o temer? Temer, irmãos, é crer que só ele é o Todo-Poderoso e que dele vem todas as coisas, por ele e para ele que vem todas as coisas. Irmãos, creia nesse Deus que é vivo. Eu queria falar para vocês deixarem o seu like, comentarem, compartilharem nos grupos, compartilha, para que mais pessoas venham aprender a palavra de Deus. Na guerra espiritual, irmãos, é muito importante fazer aliança com Deus. E eu peço que você deixe seu joinha e comente também. Nem que seja um amém, irmãos, comente, para que vejam que o canal está crescendo, que as pessoas estão gostando do canal. E também eu falo para vocês abaixarem o livro, o e-book, Ao Cheiro das Águas, que está na descrição embaixo, que é um livro gratuito que fala sobre esgotamento espiritual, que muitas vezes nós confundimos depressão com esgotamento espiritual. E eu desejo a vocês uma excelente semana no nome de Jesus.